Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra. E hoje não é nenhuma tradução, hoje eu estou trazendo um conteúdo original para vocês aqui, conteúdo que eu mesmo compilei. Levando em conta a chegada do solstício e das festas de final de ano, eu achei importante abordar o tema do significado do Natal, pelo menos o significado que é dado atualmente ao Natal, e as origens desses costumes que a gente conhece até hoje. Então, como de costume, antes da gente começar, se você não for inscrito ainda, se inscreva, ative o sino para não perder os próximos conteúdos. Se gostar do vídeo, por favor, deixe o seu like, que ele ajuda no engajamento e crescimento do canal e alcança mais pessoas. O Natal é celebrado em 25 de dezembro e é um feriado religioso sagrado e um fenômeno cultural e comercial mundialmente falando. Por 2 milênios, como nos é contado, as pessoas ao redor do mundo têm observado esse evento com tradições e práticas religiosas e seculares por natureza. Mas o Natal, que teoricamente celebraria o aniversário do nascimento de Jesus de Nazaré, tem origens muito mais sombrias do que é amplamente divulgado. Os costumes populares incluem trocar presentes, decorar árvores de Natal, frequentar a igreja, compartilhar refeições com a família e amigos e, claro, esperar a chegada do Papai Noel. Mas você já se perguntou de onde vem tudo isso realmente? Bom, vamos começar com as origens do 25 de dezembro. O meio do inverno sempre foi uma época de comemoração em todo o mundo. Séculos antes da chegada do homem chamado Jesus, os primeiros europeus celebravam a luz e o nascimento nos dias mais sombrios do inverno. Muitos povos se regozijaram durante o solstício de inverno, quando o pior do frio havia ficado para trás e eles podiam esperar dias mais longos e horas prolongadas de sol. Solstício. Cada uma das 2 datas do ano em que o Sol atinge o maior grau de afastamento angular do Equador, no seu aparente movimento no céu, e que são 21 ou 23 de junho, solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte, e 21 ou 23 de dezembro, solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. Na Escandinávia, os nórdicos celebravam o Yule de 21 de dezembro, o solstício de inverno, até janeiro. Em reconhecimento ao retorno do sol, pais e filhos traziam para casa grandes toras que eles colocavam no fogo. O povo festejava até a lenha queimar, o que poderia levar até 12 dias. Os nórdicos acreditavam que cada faísca do fogo representava um novo porco ou bezerro que nasceria durante o ano seguinte. O final de dezembro foi um momento perfeito para comemorar na maioria das áreas da Europa. Naquela época do ano, a maioria dos bovinos era abatida para que não precisassem ser alimentados durante o inverno. Para muitos, era a única época do ano em que tinham suprimento de carne fresca. Além disso, a maior parte do vinho e da cerveja produzidos durante o ano estavam finalmente fermentados e prontos para serem consumidos. Na Alemanha, as pessoas homenageavam o deus pagão Odin durante o feriado do meio do inverno. Os alemães morriam de medo de Odin, pois acreditavam que ele fazia voos noturnos pelo céu para observar seu povo e então decidir quem prosperaria ou morreria. Por causa de sua presença, muitas pessoas optavam por ficar dentro de casa. Anos mais tarde, um outro ser supostamente voaria por aí, mas deixemos isso de lado por enquanto. Em Roma, onde os invernos não eram tão rigorosos quanto os do extremo norte, a Saturnália, um feriado em homenagem a Saturno, o deus da agricultura, era celebrada. Sabemos muito bem quem era Saturno, mas os detalhes a respeito dele a gente deixa aí para um próximo vídeo. Começando na semana que antecede ao solstício de inverno e continuando por um mês inteiro, a Saturnália era uma época hedonista quando comida e bebida eram abundantes e a ordem social romana normal era virada de cabeça para baixo. Por um mês, as pessoas escravizadas recebiam liberdade temporária, os escravos se tornavam reis e os reis escravos. Muito parecido com um festival que nos foi apresentado por uma certa empresa que financia esse processo de lavagem cerebral até os dias de hoje. A partir de 17 até 25 de dezembro, as pessoas se embriagavam, praticavam orgias e não havia punição à quebra das leis de nenhuma natureza, fato curiosamente retratado por Hollywood atualmente. É dito também que os líderes cristãos da época
falhamente adotaram essas datas na tentativa de converter os adoradores de Saturno ao cristianismo. A frustrada tentativa os levou a comemorar o nascimento de Cristo apenas no final da Saturnália em 25 de dezembro. Também na época do solstício de inverno, os romanos observavam a Juvenália, uma festa em homenagem às crianças de Roma. Embora nada desses eventos fosse sobre crianças, e sim sobre luxúria disfarçada de fertilidade. Além disso, os membros das classes altas frequentemente comemoravam o aniversário de Mitra, o deus Sol invicto, em 25 de dezembro, data que o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Posteriormente, tornou-se o único senhor de um culto solar denominado mitraísmo, religião secreta que surgiu cerca do século VI a.C. na Pérsia e se disseminou pelo Oriente e pelo Império Romano no século I a.C. É colocada a hipótese do cristianismo se ter baseado nessa primitiva religião, talvez para que não fosse completamente nova e desconhecida, e ser assim mais facilmente aceita. Pode-se verificar que a vida de Mitra decorreu exatamente como a de Jesus Cristo. Nasceu no dia 25 de dezembro de uma virgem, foi adorado por reis, magos e pastores, viajou durante sua vida ensinando e fazendo milagres, teve 12 discípulos, celebrou uma última ceia, foi morto e sepultado num túmulo na rocha e, por fim, ressuscitou por volta do dia 21 de março, no equinócio da primavera, 3 dias depois de ter sido sepultado e subido ao céu. O mitraísmo incluía rituais celebrados ao domingo e sacramentos, celebrando também a Páscoa. A tudo isso se junta ainda o fato de Santo Agostinho ter dito que o Deus que ele adorava era o mesmo que o dos mitraístas. Nos primeiros anos do cristianismo, a Páscoa era o feriado principal. O nascimento de Jesus não era celebrado. No quarto século, entretanto, os oficiais da Igreja decidiram instituir o nascimento de Jesus como um feriado. Infelizmente, a Bíblia não menciona a data exata do seu nascimento, fato que os cristãos puritanos mais tarde apontaram para negar a legitimidade da celebração no dia 25 de dezembro. Embora algumas evidências sugiram que seu nascimento possa ter ocorrido na primavera, como, por exemplo, por que os pastores estariam no relento no meio do inverno, não faz sentido. Mas mesmo assim, o Papa Júlio I escolheu o dia 25 de dezembro como data final. Novamente, é comumente acreditado que a Igreja escolheu essa data em um esforço para adotar e absorver as tradições do festival pagão Saturnália e também o fato de que os romanos pagãos já estavam adorando Mitra. Pareceu natural, então, honrar o nascimento do bebê Jesus na mesma data. Chamado pela primeira vez de Festa da Natividade, o costume se espalhou para o Egito em 432 e para a Inglaterra no final do século VI. Ao celebrar o Natal ao mesmo tempo que os festivais tradicionais do solstício de inverno, os líderes da Igreja aumentaram as chances de o Natal ser popularmente aceito, mas desistiram de ditar como ele seria celebrado. Na Idade Média, o cristianismo havia, em sua maior parte, substituído a religião pagã. No Natal, os fiéis iam à igreja e, em seguida, celebravam ruidosamente em uma atmosfera de carnaval bêbada semelhante ao Mardi Gras de hoje. No início do século XVII, uma onda de reformas religiosas mudou a forma como o Natal era celebrado na Europa. Quando Oliver Cromwell e suas forças puritanas conquistaram a Inglaterra em 1645, eles juraram livrar a Inglaterra da decadência e, como parte de seu esforço, cancelaram o Natal. Entretanto, por demanda popular, ou como nos é dito, Carlos II foi restaurado ao trono e com ele veio a volta do feriado popular. Os peregrinos, separatistas ingleses que vieram para a América em 1620, eram ainda mais ortodoxos em suas crenças puritanas do que Cromwell. Como resultado, o Natal não era um feriado no início da América. De 1659 a 1681, a celebração do Natal foi realmente proibida em Boston. Em contraste, no assentamento de Jamestown, o capitão John Smith relatou que o Natal foi apreciado por todos e transcorreu sem incidentes. Após a Revolução Americana, os costumes ingleses caíram em desuso, incluindo o Natal.
Na verdade, o Natal não foi declarado feriado federal até 26 de junho de 1870. Como a Igreja sabia que não poderia proibir as tradições pagãs no Natal, começou então a adotar alguns costumes. Pinheiros eram trazidos para dentro das casas, decorados com maçãs simbolizando o Jardim do Éden. Esses ramos os lembravam de todas as plantas verdes que cresceriam novamente após o inverno, quando Deus Sol viesse forte e o verão retornasse. As maçãs, por sua vez, se tornaram os atuais ornamentos natalinos, bem como coroas feitas de plantas holly, ditas como representações da coroa de espinhos de Cristo, têm sua origem em costumes pagãos, do qual os druidas, celtas e romanos acreditavam que sua capacidade de manter as folhas era mágica e garantiam o retorno da primavera, pendurando esses amuletos em suas portas. De todas as características do Natal moderno, a origem de Santa Claus, ou Papai Noel, com certeza é a mais controversa. A lenda do Papai Noel pode ser rastreada há centenas de anos até um monge chamado São Nicolau. Acredita-se que Nicolau nasceu por volta de 280 d.C. em Patara, perto de Mira, na atual Turquia. Muito admirado por sua piedade e bondade, São Nicolau se tornou o assunto de muitas lendas. Sua associação infantil, entretanto, se dá devido à história de Nicolau em uma de suas viagens, entrando em uma hospedaria onde seu mantenedor acabara de tomar a vida de 3 crianças e depositar seus restos despedaçados em barris no porão. É dito que o monge pôde pressentir o crime e até ressuscitar as vítimas, um dos motivos que o tornou o santo padroeiro das crianças. Todavia, a imagem que temos do atual velhinho, que dá presentes aos bem comportados e pedras de carvão aos levados, tem sua origem no Krampus, que, segundo a lenda, era o ajudante do Papai Noel. Acreditava-se que essa criatura abominável de corpo peludo, com longas orelhas, chifres, pés de cabra e língua comprida, fazia parte dos rituais pagãos do solstício de inverno. Segundo a lenda, ele é filho de Hel, a deusa nórdica do submundo. Com a disseminação do cristianismo, Krampus tornou-se associado ao Natal, apesar dos esforços da Igreja Católica para bani-lo. A criatura e São Nicolau chegavam na noite de 5 de dezembro, enquanto São Nicolau recompensava as crianças simpáticas com presentes, Krampus batia nas perversas com galhos e gravetos. Em alguns casos, ele os comia ou os levava para o inferno. Um fato interessante é que o Krampus geralmente carrega correntes, mas não como uma ameaça. Ele as carrega porque é um escravo e São Nicolau é o seu mestre. Segundo Al Ridenour, autor de um livro sobre o Krampus, diz que a crença popular sobre o Krampus estar punindo crianças porque é isso que o Krampus faz é totalmente errada. Ele só está fazendo o que faz porque São Nicolau não se dá o trabalho de sujar as mãos. E essas correntes são um lembrete de que ele é completamente submisso à vontade da entidade santa. Uma pergunta que fica é que, se Krampus é um demônio e Nicolau o controla a fazer maldades, quem realmente é Nicolau? O Natal, amplamente divulgado, é completamente egocêntrico e materialista. Somos ensinados, quando crianças, a nos comportarmos não por bondade e amor, mas para ganhar algo em troca. O fato que não se pode negar é que todo esse simbolismo pagão nada tem a ver com o nascimento de Jesus, o Messias. Sabemos muito bem que o Senhor que controla esse reino gosta de subverter os reais valores e sempre colocá-los em plena vista para que aceitemos suas mentiras subconscientemente. Não se engane, uma mentira contada 1000 vezes ainda é mentira. Cabe a nós mesmos ter o discernimento em buscar a verdade e saber quem realmente queremos servir.